Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra matricial e vetorial. Aqui é a professora Fabiana e nós estamos iniciando a unidade 2 do curso com o estudo de sistemas de coordenadas e vetores. Na aula de hoje, nós vamos estudar os sistemas de coordenadas no plano e no espaço. Na aula anterior, nós estudamos o sistema de coordenadas no plano. E como aquela aula já estava um pouco extensa, nós paramos e vamos recomeçar nesta daqui o estudo do sistema de coordenadas no espaço. Então, nossa primeira definição é o que é um sistema de coordenadas no espaço. Ele é formado por três eixos perpendiculares, os eixos que nós vamos denotar por x, y e z, que são concorrentes em um ponto comum que é a origem O. Este ponto em comum está marcado aqui, ó, na interseção dos três eixos. Lembra na definição da aula passada o que é um eixo? Eixo é uma reta orientada com uma origem fixada. Então, a orientação de cada reta dessa, a reta orientada, está sendo mostrado por essa setinha que está aqui, na ponta de cada uma das retas, em uma das extremidades de cada reta. Então, nós temos aqui três retas orientadas com origem fixada e elas se interceptam nesse ponto comum que é a origem, que é o zero das retas, certo? Então, aqui, olha, o desenho padrão que a gente costuma usar é esse que você pode observar aqui. Então, aqui no eixo X, se a origem está aqui neste ponto e o sentido positivo está sendo indicado por essa seta, então quer dizer que nesse lado aqui, nós vamos ter os números positivos. 1, 2, nem precisa faltar o mais, né? 1, 2, e ao contrário, no outro sentido, nós vamos ter o -1, -2 e assim por diante. Aqui na reta Y, nós vamos ter também, seguindo o sentido positivo, nós vamos ter o 1 positivo, o 2, o 3, e no outro sentido, nós vamos ter os números negativos, -1, -2, -3 e assim por diante. E o mesmo acontece aqui na reta Z. De acordo com o sentido positivo que está indicado aqui, então nós vamos ter os números 1, 2, 3, aqui acima do zero. E abaixo do zero, nós vamos ter os números -1, -2, -3, -4 e assim por diante. Na aula anterior, nós estudamos o sistema de coordenadas no plano. E o sistema era o XY, formado por dois eixos perpendiculares. Aqui no plano, vamos pensar, por exemplo, em uma folha de papel. Você tem comprimento e largura. Você tem dimensão 2, o comprimento e a largura. Então, dois eixos são suficientes para colocar todas as informações de um objeto que está localizado aqui no plano. Vamos pensar em localização. Você quer, por exemplo, localizar esse pontinho aqui nessa folha de papel. Então, você vai colocar o sistema de coordenadas aqui, certo? E vai encontrar lá qual é esse valor e qual é esse valor. Vamos chamar, por exemplo, aqui são os eixos x e y, né? Vamos supor que a abscissa é o x0 e a ordenada aqui é o y0. Então, esse pontinho aqui, esse objeto, está na posição de coordenada x0 e y0. Duas informações são suficientes para você posicionar, né, para você ter a localização do ponto. Qual que é a diferença para o espaço? O espaço, nós temos uma dimensão a mais. Então, aqui é a dimensão 2, então que vem também daquele R2 que a gente tinha falado na aula anterior. Agora, aqui no espaço, nós temos, o espaço é o local onde a gente está. Nós temos aqui comprimento, largura e altura. Vamos pensar agora numa caixa. Então, olha só, quando você pensa numa caixa, você tem o comprimento, a largura e a altura. Então, continuando com nossas informações, o sistema de coordenadas x, y, z,
ele é usado para esboçar os ternos ordenados x, y, z. Notem que tem 3 informações agora. Essas informações são oriundas de produto cartesiano de 3 conjuntos não vazios. Então, o conjunto de todos os ternos ordenados, x, y, z, ou seja, todas as possibilidades, vai dar origem ao conjunto chamado espaço. E ele pode ser denotado por R3 ou R cartesiano R. Na aula anterior, nós estudamos os pares ordenados, né? Vimos que o par ordenado XY pertence a R2. Agora, nós estamos vendo os ternos ordenados. Então, XYZ pertence a R3, certo? O R2 aqui se refere ao plano XY, e aqui o R3 se refere ao espaço, que está representado nessa figura aqui, onde nós temos o sistema de coordenadas x, y, z. Da mesma forma que nós vimos lá na aula anterior, que as coordenadas do par ordenado recebem nomes especiais, aqui no terno ordenado acontece a mesma coisa. A primeira coordenada, que é a coordenada x, recebe o nome de abscissa, igual ao do par ordenado. E a segunda coordenada tem o nome de ordenada, igual ao do par ordenado. E agora nós temos uma terceira coordenada. Ela recebe o nome de cota. O sistema de coordenadas x, y, z divide o espaço em 8 regiões chamadas de octantes. Cada octante vai ter uma característica de acordo com o sinal das coordenadas x, y, z. Elas podem ser positivas, negativas. Então, aqui nós temos as 8 descritas. Eu vou mostrar para vocês uma outra imagem, que é do livro do Paulo Winterli, onde vai ficar mais fácil a gente compreender onde se localiza cada um desses octantes. Então, olha só, esse que está marcado de branco aqui é o primeiro octante, que corresponde a x positivo, y positivo e z positivo. Este próximo que está aqui, prolongando esse eixo x, a gente vai ter a parte negativa do x. Então, x negativo, y positivo e z positivo é o segundo octante. Aqui por trás, nós vamos ter, continua com o x negativo e passa a ter o y também negativo. Então, esse espaço, essa região aqui por trás, é o terceiro octante. Este de cá volta para o x positivo, o y continua negativo e o z continua positivo. É o quarto octante. Então, a gente falou 4 octantes que correspondem a z positivo. Agora, a gente vai aqui para baixo, como se fosse abaixo do chão. Vai ser z negativo e vai começar o quinto, sexto, sétimo e oitavo octante. Vamos fazer essa mesma volta aqui, agora para z negativo. Continuando com nossas definições, nós vamos ver agora o que são os planos coordenados. Os planos coordenados são aqueles definidos por 2 dos eixos coordenados. Então, nós vamos ter o plano XY, que vai ser constituído pelos ternos ordenados x, y, z, que tem o z igual a 0. O plano coordenado XZ é constituído pelos ternos ordenados, que tem o y igual a 0, ou seja, vai ser definido pelo eixo x e o eixo z. Aqui é definido pelo eixo x e o eixo y. E o plano coordenado YZ é definido pelos eixos YZ, vão dar origem a ternos ordenados, onde a coordenada x é igual a 0. Vamos ver algumas imagens de planos coordenados restritos ao primeiro octante. Então, olha só, aqui no primeiro octante, onde é que está o plano XY? Está aqui como se fosse no chão, definido aqui pelos eixos x e y. Em seguida, nós temos aqui ainda no primeiro octante, uma imagem do plano XZ, que é definido então pelos eixos x e z. E essa última imagem é do plano YZ, restrita ao primeiro octante. Então, notem aqui ó, que ele é definido pelos eixos y e z. Então, todo ponto, todo terno ordenado que está aqui nesse plano tem a coordenada x igual a 0. Neste anterior, todo terno ordenado que está aqui nesse plano
tem a coordenada y igual a 0. E aqui no plano xy, todo terno ordenado localizado aqui vai ter a coordenada z igual a 0. Ela não é nem positiva nem negativa, ela é igual a 0. Então, continuando com nossa aula, vamos aprender agora como esboçar os ternos ordenados no R3. Nós pegamos aqui um elemento genérico, x0, y0, z0, e para esboçá-lo, nós vamos seguir os seguintes passos. Primeiramente, nós vamos identificar o elemento x0, y00 no plano xy, ou seja, a coordenada z vai ficar igual a 0. Para localizar esse ponto, nós vamos seguir o seguinte procedimento. Olha só, você vai localizar no eixo x a coordenada x0 e vai localizar no eixo y a coordenada y0. Agora, a partir de x0, você vai traçar uma paralela ao eixo y. E a partir de y0, você vai traçar uma paralela ao eixo x. Então, obedeça a inclinação do eixo. Olha só, eu não posso fazer o traço aqui dessa paralela desse jeito, ó, porque esse traço aqui não está paralelo ao eixo x. Então, obedeça a mesma inclinação, ó, que você usou lá para desenhar o seu eixo x. E aqui também. Onde essas duas retas se encontrarem, você tem o terno ordenado. Então, nesse pontinho aqui, nós temos o x0, y0 e 0. Esse é o primeiro passo que nós vamos fazer. Esse procedimento de traçar essas retas paralelas é o mesmo procedimento que você usa para esboçar pares ordenados no R2, não é? Certo. O segundo passo agora é, a partir desse ponto de interseção aqui das duas retas, que é o ponto x0, que é o elemento x0, y0 e 0, nós vamos traçar, passando por esse pontinho aqui, uma paralela ao eixo z, que nós chamamos aqui, ó, de eixo auxiliar z'. Então, você vem aqui e imagina uma reta paralela ao z. Opa! Então, faça aí a sua reta. Agora, nesse z', você vai localizar, uma coisa importante, esse pontinho aqui é a origem desse eixo z', ou seja, é o número 0. Então, acima do 0 tem os números positivos e abaixo do 0 tem os números negativos. Então, agora você vai observar qual é a coordenada z0. Se z0 é maior do que 0, então ele está acima desse 0. Ou se vamos pensar que está aqui, z0. Opa, não precisa fazer um ponto tão grande. Então, imagina que o z0 é esse número aqui, z0. Então, quer dizer que agora, nesse local, está o terno ordenado x0, y0, z0. Mas se o z0 é negativo, ele vai ficar abaixo desse 0. Então, imagine que ele está aqui. O z0 agora é negativo, está lá embaixo. Então, nesse local aqui está o x0, y0, z0. Viu como é simples? Então, o primeiro passo é localizar o terno ordenado com a coordenada z igual a 0. Ele vai estar sempre no plano xy. E, em seguida, o terno ordenado que você quer está acima desse ponto encontrado ou abaixo, a depender da coordenada z, ser positiva ou negativa. Para ficar mais claro, vamos ver um exemplo numérico. Então, olha só, nosso primeiro esboço vai ser do elemento 2, 3, 4. Então, 2 é do eixo x, 3 é do eixo y. Então, aqui, ó, pelo 2, você passa uma paralela ao eixo y, e pelo 3, você passa uma paralela ao eixo x. No ponto de encontro, nós temos o elemento 230. Pelo elemento 230, você passa uma paralela ao eixo z, que vai ser o eixo auxiliar z'. Sobre esse z' que vai estar o terno ordenado que nós queremos esboçar, que é o 234. Agora, é só observar que o z é igual a 4. Então, olha, aqui neste ponto é o 0 do eixo z'. Então, nós vamos marcar aqui 4 unidades para cima. E aqui vai estar, então, o ponto que nós queremos, o 2, 3, 4, certo? Vamos ver mais um.
Olha só, nosso próximo esboço agora é o 2, 3, menos 4. Então, da mesma forma, você vai no 2 do eixo x e no 3 do eixo y e vai encontrar o elemento 2, 3, 0. Agora, como o z que nós queremos é menos 4, ele está localizado abaixo desse ponto aqui. 4 unidades para baixo, paralela com o eixo z. Então, nós marcamos aqui o término ordenado 2, 3, menos 4. Bom, vamos ver mais um esboço, olha só. Aqui nesse exemplo, nós queremos esboçar o 2 menos 3, 2 e o menos 2, 3, menos 2. Começando então com o 2 menos 3, 2. Inicialmente, vamos esboçar o 2 menos 3, 0, localizar, né? O 2 menos 3, 0. 2 é do eixo x, menos 3 é do eixo y. Então, prolongue aqui o eixo y para o sentido negativo, encontra o menos 3. Pelo menos 3 do eixo y, você passa uma paralela ao eixo x. Pelo 2 do eixo x, você passa uma paralela ao eixo y. Nesse ponto de encontro aqui, você passa uma paralela ao eixo z e vai marcar 2 unidades para cima. E aqui vai estar o nosso término ordenado, 2 menos 3, 2. O outro é menos 2 para x, 3 para y, menos 2 para z. Então, prolongue o eixo x no sentido negativo e encontre o menos 2. Aqui no eixo y você está com o número 3. Pelo 3 você passa uma paralela ao eixo x. Pelo menos 2 passa uma paralela ao eixo y. Onde se encontraram, a partir daqui você vai 2 unidades para baixo, porque o z é negativo. E aí nós teremos o término ordenado menos 2, 3, menos 2. Bom, continuando com nossa aula, nós vamos agora estabelecer uma correspondência entre os pontos do espaço e os ternos ordenados x, y, z. Então, olha só. Desta forma, nós vamos atribuir coordenadas para os pontos do espaço. Então, nós vamos chamar o P de, seja P um ponto do espaço, como aqui na figura, né? E nós vamos dizer, então, que o terno ordenado x0, y0, z0 são as coordenadas de P se acontecer o seguinte, olha só. x0 vai ser a interseção do eixo x com o plano que passa pelo ponto P e é paralelo ao YZ, ao plano coordenado YZ. Então, imagine essa... Aqui também tem uma figura de um paralelepípedo. Então, imagine essa face aqui do paralelepípedo cortando o eixo X. Ela vai interceptar lá no X0. Agora, o Y0 é a interseção do eixo Y com o plano paralelo ao plano XZ que passa pelo P. Essa face aqui, ó. Quando você passa essa face interceptar o eixo Y, você vai ter o ponto Y0. E o eixo I, o elemento Z0, é a interseção do plano paralelo ao XY que passa pelo ponto P, ou seja, essa face aqui de cima. Quando ela intercepta o eixo Z, você vai ter o ponto Z0. Então, dessa forma, você vai ter aqui as coordenadas do ponto P. Se a gente já tivesse as coordenadas de P, ficaria fácil, então, agora esboçar, localizar o ponto P no espaço. Então, sabendo que as coordenadas de P são x0, y0 e z0, como que você vai identificar o local do ponto P? Você vai aqui no eixo x, localiza o x0, no eixo y, localiza o y0, faça aquelas paralelas para identificar o x0, y0 e 0. A partir daqui, você observa quem é a coordenada z, no caso aqui a gente colocou ela positiva, e ela vai estar, então, acima desse ponto localizado no chão, e aqui vai estar o ponto P. Como exemplo, vamos esboçar alguns pontos, os quais são vértices dessa figura que a gente pode observar aqui, que é um paralelepípedo. Então, olha só, o nosso primeiro ponto
tem o terno ordenado 0, 0, 0, as coordenadas são 0, 0, 0. Então, ele está aqui, ó, no encontro dos 3 eixos. O segundo ponto é 3, 0, 0. Então, 3 no eixo X. Como as outras coordenadas são iguais a 0, então o ponto está sobre o eixo X. O terceiro ponto é 3, 6, 0. Então, 3 no eixo X, 6 no eixo Y, passa aquelas retas paralelas e no encontro das duas retas paralelas, nós vamos ter o 3, 6, 0. A coordenada Z é 0, então o ponto está colado no eixo, no plano XY. O quarto ponto é 0, 6, 0. 0 no eixo X, 6 no eixo Y e 0 no eixo Z. Então, é um ponto sobre o eixo Y. O quinto ponto é o 0, 0, 2. Então, agora o ponto está sobre o eixo Z. Nesse ponto aqui, 2. O próximo ponto é 3, 0, 2. Então, 3 no eixo X e 0 no eixo Y. Então, quer dizer que o terno ordenado vai partir de cima, vai partir do eixo X. Se a gente fosse marcar o 3, 0, 0, né? Ele está aqui. A partir desse ponto, você vai colocar a altura 2. Então, 2 unidades para cima, paralelo com o eixo Z. Então, aqui está o ponto P6. Se fosse menos 2, 3, 0, menos 2, a partir desse número 3, você marcaria para baixo 2 unidades. O próximo ponto é o 3, 6, 2. Então, 3 no eixo X, 6 no eixo Y. Aí, faça as retas paralelas para encontrar o 3, 6, 0. Então, esse P3 aqui é o 3, 6, 0, né? A partir daqui, você vai colocar a altura 2. Então, para cima, paralelo com o eixo Z, a altura 2, você vai ter o ponto P7. E o ponto P8 é 0, 6, 2. Então, 0, 6, 0 primeiro, identifica onde ele está em cima do eixo Y. E agora coloque a altura 2. Então, vem aqui para o P8. Então, aqui tem todos os pontos para a gente esboçar, que são vértices de um paralelepípedo. Agora, aqui em seguida, nós vamos aproveitar essa figura anterior para a gente descrever as arestas do paralelepípedo. Então, olha só, vamos observar lá a aresta P1, P2. Então, aqui está a figura. Olha, eu coloquei aqui para ficar mais fácil para a gente observar. Então, a aresta P1, P2, ela está P1, P2, está aqui sobre o eixo X, olha. Como que são os pontos sobre essa aresta? É esse pedacinho aqui, ó. Vamos descrever. Então, olha só. Sobre o eixo X, todos os pontos que estão aqui têm a coordenada y e z iguais a 0. Então, basta você colocar esta restrição para o terno ordenado. Então, você vai ter x, y, z, tal que x, y e z são iguais a 0. Assim, é suficiente para você descrever esta aresta P1, P2. Ah, tem mais uma coisa, né, que eu esqueci de colocar aqui. O x vai do 0 até o 3. Então, eu tenho que colocar isso também. Então, o x, ele varia de 0 até 3 e o y e o z são iguais a 0. Agora, vamos para outra aresta, aresta P2, P3. P2, P3, é esta aresta aqui, ó. Vamos descrevê-la. Então, agora, o x, ao longo dessa aresta toda, sempre vai ser igual a 3, tá sempre aqui nesse ponto 2, né? A gente projetar todos esses pontos no eixo x, vai cair sempre no número 3. O y varia do 0 até o 6, e o z é 0, porque essa aresta está colada no plano XY. Ok, agora a aresta P3, P4. P3, P4, essa aresta aqui. Então, aqui o x vai variar do 0 até o 3. O y vai ser sempre igual a 6 e o z vai ser sempre igual a 0.
E para terminar, a aresta P4P1, que ela é essa aqui, P4P1, ela varia, o x dela é sempre 0, o y varia do 0 até o 6 e o z é sempre 0. Nós descrevemos apenas as arestas que estão no plano XY. São essas 4 arestas aqui, certo? Como exercício, tenta descrever as outras arestas. Agora, nós vamos descrever as faces do paralelepípedo. Então, veja só, a face P1, P2, P3, P4 é aquela que está sobre o chão, sobre o plano XY. Então, os pontos dessa face variam da seguinte forma: o x varia de 0 a 3, o y de 0 a 6 e o z é sempre igual a 0. Já a face P6, P7, P8, P5 é essa que está aqui por cima, é como se fosse a tampa superior da caixa, né? Nesse caso, o x varia do 0 ao 3, o y do 0 ao 6 e o z vai ser sempre fixo no número 2. A face P1, P2, P6, P5, P1, P2, P6, P5 é essa face lateral aqui, ó, que está no plano XZ. Nesse caso, o x varia do 0 até o 3, vamos olhar aqui, ó. O y é sempre 0 e o z varia do 0 até o 2. A face P3, P4, P8, P7, está descrita aqui, tem o x de 0 até 3, o y está fixo no número 6 e o z varia do 0 até 2. É essa face aqui que nós estamos falando, ó. Aí, continuando, P2, P3, P7, P6, P2, P3, P7, P6. Está aqui de frente pra gente, olha. Essa face aqui. Essa face, o x está fixo nesse número 3, olha. X fixo no 3. O y de 0 a 6 e o z de 0 a 2. E por último, a face oposta a essa que eu acabei de marcar, que essa tá lá por trás, vou apagar aqui em cima para ficar mais fácil a gente desenhar, tá? Eu vou apagar também essas laterais. Então, olha só, nós estamos agora falando desta face aqui, ó. Tá lá de frente com essa que a gente acabou de fazer. Esta face está colada na parede YZ, na face YZ. Ela tem o x igual a 0, porque o x está aqui o eixo x é aqui, né? Então, como esta face está bem aqui no 0 do eixo x, o x vai ser sempre 0. O y varia do 0 até o 6 e o z varia do 0 até o 2. Bom, assim nós descrevemos todas as faces do paralelepípedo. Então, continuando com o nosso assunto, vamos falar agora de igualdade de pontos. Então, dois pontos são iguais se e somente se as suas coordenadas correspondentes são iguais. Então, olha só, aqui nós temos o ponto P1 e P2. Para que eles sejam iguais, devemos ter x1 igual a x2, y1 igual a y2 e z1 igual a z2. Como exemplo, para exemplificar, vamos encontrar os termos A, B e C para que os pontos A maiúsculo, com essas coordenadas que nós podemos ver aqui, seja igual ao ponto B maiúsculo com as coordenadas que nós temos aqui, 1, 0, 3. As coordenadas de A possuem termos desconhecidos que nós queremos encontrar. Então, olha só, 2A mais B tem que ser igual a 1, é a primeira coordenada dos pontos. A segunda coordenada é B menos 3C, que vai ter que ser igual a 0. E a última coordenada é A mais C, e aqui é 3. Então, A mais C é igual a 3. Então, nós temos que resolver esse sistema. Aqui eu já deixei tudo aqui alinhado. Então, nós vamos resolver esse sistema. Como tem 3 equações, 3 variáveis, nós podemos aplicar a eliminação de Gauss-Jordan. Então, olha só, a matriz aumentada do sistema é essa. Aqui nós começamos fazendo uma permutação, levou a linha 3 para a linha 1 e fez todos os cálculos necessários e chegamos nessa última matriz escalonada, reduzida, que podemos concluir daqui que o A é 8, o B é menos 15 e o C é menos 5.
Então, nós encontramos aí os termos desconhecidos para que os pontos possam ser iguais. Então, continuando, nós vamos ver agora as operações com pontos. Então, dados os pontos P1 e P2, vamos definir P1 mais P2 como sendo o ponto de coordenadas x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. O ponto K vezes P1 é o ponto de coordenadas kx1, ky1 e kz1. E o ponto P1 menos P2 é o ponto de coordenadas x1 menos x2, y1 menos y2 e z1 menos z2. Para exemplificar, considere os pontos P1 igual a 3 menos 5, 1 e P2 igual a 8, 2, 7. Então, fazendo P1 mais P2, nós teremos 3 mais 8, que vai dar 11, menos 3 mais 2, que vai dar menos 3, e 1 mais 7, que é 8. Na letra B, P1 menos P2 é o ponto de coordenadas. Vamos fazer o 3 menos 5, 1, menos 8, 2, 7. Então, 3 menos 8, menos 5. Menos 8, menos 5, menos 2, menos 7. E 1 menos 7, menos 6. E para terminar, 2 vezes P1 é 2 que multiplica 3 menos 5, 1. Que é 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 5, menos 10. E 2 vezes 1, 2. Continuando com nossa aula, vamos ver agora a distância entre dois pontos do espaço, como pode ser calculada. Então, nós temos aqui o ponto P de coordenadas x1, y1, z1 e o ponto Q de coordenadas x2, y2, z2. A distância entre P e Q vai ser denotada por esse símbolo aqui, ó, d, P, Q. Nós vamos ler distância de P a Q. E ele vai ser um número real definido por essa equação, esse cálculo aqui, ó, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado, vai nos fornecer um número que corresponde à distância do P até o Q. Para a gente chegar nessa fórmula, nessa expressão, basta observar que aqui, ó, na figura, nós temos um triângulo retângulo de vértices P, Q e S. A distância é o comprimento do segmento PQ. Então, aqui a gente aplica o teorema de Pitágoras inicialmente, né? Então, nós vamos ter o seguinte. Olha só. Aqui, a distância do S até Q eu chamei de M. E o de P até S eu chamei de N. Então, nesse triângulo retângulo, pelo teorema de Pitágoras, D ao quadrado, chamei de D, a distância do P até Q. D ao quadrado é M ao quadrado mais N ao quadrado. O M é esse comprimento aqui, ó, e Z2 menos Z1. Então, Z2 menos Z1 ao quadrado mais N ao quadrado. Esse N coincide com o segmento, o comprimento do segmento P0S0, que aqui embaixo também tem um triângulo retângulo, HP0S0, onde a hipotenusa é exatamente o N. O cateto, este cateto aqui é x2 menos x1 e este outro y2 menos y1. Então, aqui se você aplicar o teorema de Pitágoras, você vai ter n ao quadrado igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y ao quadrado. Então, pegando esse n ao quadrado e colocando aqui, no lugar desse n ao quadrado, você vai chegar nessa expressão aqui do teorema, certo? Bom, vamos aplicar isso no exercício. Então, olha só. Calcule a distância de P1 até P2, são pontos do espaço. Então, nós temos aqui, ó, a distância de P1 a P2 vai ser a raiz quadrada de, vamos lá, a abscissa de P2 menos a abscissa de P1 ao quadrado, mais ordenada de P2 menos ordenada de P1 ao quadrado, mais cota de P2 menos cota de P1 ao quadrado. Note que ficou mais aqui, ó, porque nesse cálculo aqui é 0 menos menos 1, vai ficar 0 mais 1, né? Aí, fazendo aqui as operações, nós vamos ter, vamos lá, vamos fazer junto aqui as operações. Olha só, essa primeira operação aqui
é 3 sobre 1, né? Vamos multiplicar por 2, em cima e embaixo, menos 1 sobre 2, que vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 sobre 2, menos 1 sobre 2. Conserva o denominador, que é sobre 2, e faz o cálculo em cima. 6 menos 1, 5. Então, é 5 sobre 2, que vai ser elevado ao quadrado. Então, ficou, ó, 25 sobre 4. O 5 sobre 2 ao quadrado, você eleva o 5 ao quadrado e eleva o 2 também. Então, 25 sobre 4. Nesse próximo cálculo aqui, vamos lá, fazer a mesma coisa, olha só. Menos 1 sobre 2, menos 2 vezes 2 sobre 2, né? Multiplicou em 2 em cima e embaixo. Então, ficou menos 1 sobre 2, menos 4 sobre 2, que é menos 5 sobre 2, que também foi elevado ao quadrado, e ficou 25 sobre 4. E aqui, 1 ao quadrado, esse 1. Então, aqui a gente, ó, tudo que é, esses dois primeiros é sobre 4, você vai somar, vai ficar 50 sobre 4, mais 1. Esse 1 você escreve sendo vezes 4 sobre 4. Aí tá tudo sobre 4 agora. Então, vai ficar 50 mais 4, que é 54. 54 sobre 4. Aqui, olha só, você está então com a raiz de 54 sobre 4. O denominador tem raiz exata, então você tira a raiz dele, que é 2. E o 54, você vai ter que fatorar. Então, fatorando 54, você vai lá e vai começar a dividir pelos números primos. Aí, suponha que você está aqui dividindo. Então, você vem aqui, 54 dividido por 2, dá 2. 2 vezes 2, 4, sobra 1, baixa o 4, dá 7. Então, quer dizer que vai ficar aqui 27. Agora, não dá mais por 2, pega o 3. 27 dividido por 3 vai ficar 9. Agora, dá por 3 novamente. 9 dividido por 3 dá 3. E dá por 3 novamente. 3 dividido por 3 dá 1. Então, quer dizer que você vai escrever o 54 como sendo 2 vezes 3 ao cubo. O 3 ao cubo é 3 ao quadrado vezes 3. Então, já vou deixar aqui um 3 ao quadrado. Eu vou escrever da seguinte forma, ó. 3 ao quadrado vezes 6. Eu vou pegar esse 2 aqui com esse 3 e vou deixar aqui na forma de 6. Então, o 54 nós vamos escrever como sendo 3 ao cubo vezes 6. Por que eu deixei assim? Porque eu quero cancelar, eu quero simplificar. Então, esse que está ao quadrado sai do radical. Então, vai ficar 3, sai do radical, vai ficar 6 dentro do radical, e aqui vai ficar 2 embaixo, que é esse número que a gente está vendo aqui, ó, na simplificação, certo? Tenta refazer tudo que eu expliquei aqui. Você ficou um pouco desorganizado, né? Mas agora dê um pause e tenta fazer com detalhes. Bom, o último assunto da aula de hoje é a esfera. Então, vamos inicialmente definir o que é uma esfera. Então, a esfera de centro C, onde C é um ponto do espaço, tem coordenadas x, 0, y, 0, z, 0, e raio R, R é um número real positivo, é o conjunto dos pontos do espaço, nós estamos chamando de P, x, y, z, que satisfazem a distância de P até C é igual a R. A figura é essa daqui, ó. Então, aqui nós temos o ponto C, que é o centro da esfera, R é o raio, R é a distância do centro para qualquer ponto que está na casca da esfera. Essa película que você está vendo aqui, ó, nós temos então uma infinidade de pontos, né? Imagine lá uma bola, né? Uma bola que é a sua esfera. Então, quando você parte do centro para qualquer ponto dessa esfera, a distância é R, né? Aqui na figura, nós pegamos e marcamos aqui um local, né? E puxamos aqui um raio para mostrar para você que esse raio vai ser R. Agora, qual que é a equação que vai definir todos esses pontos que estão nessa esfera? Ela está escrita aqui embaixo, olha só. Então, se a esfera tem centro x0, y0, z0 e o raio é R, a equação será x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais e menos z0 ao quadrado, igual a R ao quadrado. Esta equação
é parecida com a equação da circunferência, né? Na circunferência só não tinha essa terceira parte, né? A gente tinha só a parte do x e do y. Agora, como está no espaço, nós temos a parte do z. Quando você desenvolve, quando você expande essas potências e faz os cálculos, a informação das coordenadas do centro e o valor do raio, elas se perdem. E aí a nossa tarefa é retornar a equação para esse modelo que a gente chama de equação reduzida. Então, olha só nesse exemplo. Inicialmente, nós temos um exemplo bem simples aqui, onde nós temos a equação reduzida da esfera, e a gente vai observar que o centro, neste caso, são as coordenadas. O centro tem as seguintes coordenadas: 2 para x, menos 1 para y, porque aqui pela fórmula precisa ter um menos 1, então você vai olhar esse parêntese como sendo y menos menos 1. E aqui na coordenada z, o z0 é o 3. E o raio é o número que está elevado ao quadrado para dar 9. Então, nesse caso, 3 ao quadrado é 9, então o raio é 3. Se por acaso essa igualdade aqui, esse número fosse, por exemplo, 2, qual o número que é elevado ao quadrado dá 2? Aí você teria que colocar raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado vira 2. Bom, agora o exemplo 18, para a gente concluir, nós temos uma equação da esfera onde ela foi todas as potências foram efetuadas naquele cálculo e nós queremos retornar a equação para aquele formato reduzido para identificar qual é o centro e o raio. Então, inicialmente, nós vamos agrupar os termos semelhantes. Então, olha só, a gente vai agrupar x, y e z. E agora, nós vamos completar quadrados. Lembra que da aula passada que a gente falou? Olha só, em cada pedaço desse daqui, você quer chegar numa expressão x menos x, nesse aqui vai ser x menos x0 ao quadrado, aqui vai ser y menos y0 ao quadrado e aqui z menos z0 ao quadrado. No primeiro, você já sabe que começa com x, né? É x menos o x0 ao quadrado. Quem é esse x0? Você vai pegar o número que está aqui acompanhando o x e vai dividir por 2. Então, aqui é 2, né? Então, dividido por 2 vai ficar 1. Então, você vai saber que é x menos 1 ao quadrado. Quando você abre esse cálculo, quando você expande essa potência, você vai ficar com x ao quadrado menos 2x mais 1. Mas acontece que aqui no seu colchete só tem x ao quadrado menos 2x. Então, você vai acrescentar esse mais 1 e também vai subtrair mais 1. Então, quer dizer que você teria que escrever x ao quadrado menos 2x mais 1 menos 1. Esses três primeiros, você vai escrever nessa potência aqui, em forma de potência, x menos 1 ao quadrado. E ainda sobrou esse menos 1. Muito bem. Esse segundo, y ao quadrado, como só tem y, você pode escrever como sendo y menos 0 ao quadrado. Então, aqui já fica determinada a coordenada y do centro. E agora, aqui neste último, para você encontrar o z0, como aqui é um sinalzinho de positivo, sinalzinho mais, você vai ficar então com z mais z0. Então, quem é esse z0? Você vem aqui nesse 4 e divide por 2, vai ficar 2. Então, vamos fazer o cálculo, ó, z mais 2 ao quadrado. Z mais 2 ao quadrado é z ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 4z. Mais o quadrado do segundo dá 4. Então, olha só como é parecido, ó, z ao quadrado mais 4z, a única diferença é que tem esse 4. Então, você vai reescrever da seguinte forma, z ao quadrado mais 4z mais 4 menos 4. Esses três primeiros aqui dão origem a essa potência z mais 2 ao quadrado. E ainda tem esse menos 4 para você escrever. Muito bem. Agora, no primeiro membro, você vai deixar apenas os termos que estão ao quadrado. Ó, x menos 1 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado e o z mais 2 ao quadrado. Esse menos 1 vai lá para o segundo membro. Olha só, no segundo membro já tinha esse menos 1, né? Que é esse aqui. Este menos 1 aqui vai para o segundo membro, então ele vem mais 1
E esse menos 4 vem também, então vem mais 4. Então, 1 mais 4 é esse 5 que está aqui, certo? E menos 1 mais 5 é 4, e 4 pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado. Então, concluindo, o centro da esfera vai ser 1 positivo, 0, 2 negativo, e o raio é o 2, certo? Bom, tente refazer esse cálculo com todos os detalhes. E agora vocês podem praticar tudo que a gente estudou, resolvendo alguns exercícios. Então, bom estudo para todos e até a próxima aula.